paz, meus irmãos, amém? Uma alegria retornar, cultuar junto com os irmãos, nesse culto tão abençoado, esse clima tão abençoador, onde os nossos corações já estão preparados para receber a palavra de Deus, amém? Eu queria convidar você para a gente ler um texto, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Mesmo assentados, vamos ler 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Primeiro João capítulo 2, verso 15 a 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Oremos. Deus amado, Deus querido, nós estamos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui juntos com o povo do Senhor, para te louvar, te adorar, exaltar o seu nome de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nesse momento que vamos ouvir a tua palavra que está ministrada, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, falar em cada coração, Senhor. O Senhor conhece a necessidade do coração dos teus filhos. O Senhor conhece as nossas necessidades, as necessidades da nossa alma. Por isso nós oramos ao Senhor. Pedimos que o teu Espírito possa aplicar a tua palavra de acordo com as necessidades dos nossos corações. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra amor é uma das palavras mais prestigiadas de todo mundo. São palavras que as pessoas gostam de falar. E a gente vê a palavra amor presente nos poemas, nas canções. E o verbo amar é um dos verbos mais conjugados. E até mesmo quando uma pessoa está aprendendo uma nova língua, ela quer aprender como se fala eu te amo nessa nova língua. O amor está nas poesias, está nas canções. E a gente então pergunta por que as pessoas gostam tanto do substantivo amor, do verbo amar. Porque a palavra é tão encantadora e as pessoas gostam de pronunciar. E porque, independente de língua, nação, cultura, essa palavra é tão importante, tão impactante, tão central na vida do ser humano. É porque nós somos seres amantes. Nós fomos criados por Deus para amar. Amados, um filósofo cristão chamado Pascal, ele diz que quando Deus criou Adão, a raça humana, Deus criou Adão com duas capacidades de amar. Amar de forma infinita o ser infinito que é Deus, o Criador. E a outra capacidade de amar é amar de forma finita os seres finitos, que são as criaturas. Mas com a queda, com a tentação no Éden, o ser humano então tomou aquela capacidade de amar infinita, que é para ser direcionada apenas para Deus, e direcionou para si mesmo. O ser humano, ao invés de amar a Deus acima de qualquer proposta do diabo, Adão então direcionou aquele amor infinito para si mesmo. Queria ocupar o lugar do Criador. Adão amou a si mesmo porque queria ocupar o lugar de Deus. Amados, e por isso a idolatria nasceu no mundo. Idolatria é exatamente querer ocupar o lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus é um ídolo, é idolatria. No mundo atual em que nós vivemos, está cheio de amores distorcidos, resultado da queda.
Resultado do pecado de Adão, e porque houve uma distorção dos amores. O amor infinito que era para Deus foi direcionado para o homem, e os valores dos amores estão distorcidos. Isso a gente vê no mundo em que vivemos. Por isso nós percebemos no mundo atual, no mundo caído, em nome de amor, em nome do amor se fazem loucuras. Em nome do amor, pessoas fazem coisas ruins a outras pessoas. No mundo caído em que vivemos, nós temos, em nome de amor, pessoas que machucam, pessoas que ofendem. Em nome do amor, tem pessoas que até matam. Como, por exemplo, a gente vê muitas notícias tristes de homens quando as mulheres os deixam. Esses homens, então, inconformados com a separação, são capazes de matar suas companheiras. A gente pergunta para essas pessoas: mas por que você matou a sua ex-companheira? Ele diz: por amor, porque eu não consigo viver sem ela. Eu pergunto: que amor estranho é este? Amor que mata, amor que fere, amor que machuca. Isso é um amor narcisista, um amor egoísta que nasceu lá no Éden, por causa da distorção dos amores. Onde os amores estão distorcidos, são pervertidos, são mudados nas suas prioridades, e assim continua desde o tempo da queda de Adão. Os seres humanos têm manifestado amores distorcidos, continuam direcionando o amor infinito que é para Deus, para si mesmos. Amores narcisistas, egoístas. Isso é o mundo que nós vivemos, uma distorção dos amores. Mas nós continuamos sendo seres amantes. A nossa capacidade de amar está em nós. Nascemos para amar. Mas por causa da queda, esses amores estão distorcidos. Amamos de forma errada, expressamos os nossos amores de forma egoísta e narcisista, muitas vezes refletindo aquilo que aconteceu no Éden. E Deus, percebendo essa incapacidade humana de colocar em ordem as suas capacidades de amar, Deus então entrega os 10 mandamentos. Que Jesus então resumiu esses 10 mandamentos em 2 formas corretas de amar: amar a Deus acima de tudo, e o próximo como você mesmo. Mandamentos desafiadores, amados. São 2 formas de amar organizadas em termos de prioridade. Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. E depois os nossos amores finitos colocados no seu devido lugar. E Jesus então, ele resume a lei de Deus nesses 2 grandes mandamentos, que são colocados em forma de imperativos para nós, em forma de ordem. Ame a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E eles são colocados em forma de imperativos exatamente porque amar da forma correta é desafiador para nós. Amados, o texto que nós lemos fala de amor. E quem escreveu esse texto foi o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado. O discípulo amado de Jesus e o discípulo do amor, o apóstolo do amor. É assim que João é chamado. Mas não foi sempre assim desde o início. João era terrível. João tinha um temperamento terrível juntamente com Tiago. João foi chamado por Jesus de filhos de trovão, por causa do seu temperamento, por causa da sua falta de compaixão. Não foi assim desde o início. Vai em Lucas capítulo 9, verso 54, quando Jesus chega em Samaria e quer um lugar para repousar, para descansar, para dormir. Os samaritanos não quiseram Jesus. Não deram uma cama, não deram uma casa para Jesus. E João e Tiago ficaram tão bravos, irritados, e disseram para Jesus: Jesus, vamos orar e mandar fogo consumir esses samaritanos. Jesus diz para João: João, não é assim que funciona. O Filho do Homem não veio destruir pessoas, veio salvar almas. E repreendeu João, chamados de filhos do trovão junto com Tiago. E devido à sua falta de compaixão, à sua falta de amor pelas pessoas, mas o que Jesus fez? Jesus chamou João para perto.
João era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus chamou João, Pedro, Tiago e João para caminhar mais perto entre os 12 discípulos. E aquela caminhada próxima, João aprendeu a amar. E não tem nenhum escritor que descreveu de forma tão profunda esse amor por Deus e amor pelo próximo do que o apóstolo João. Ele aprendeu de fato o que é amar. João nos ensina não apenas a necessidade de amar, mas João também nos ensina as nossas prioridades do nosso amor. João organiza os nossos amores colocando o amor por Deus em primeiro lugar. E João também nos ensina que devemos ter cuidado com os amores concorrentes ao amor de Deus, que querem ocupar o lugar no nosso coração. E nós não podemos deixar. E quais são esses amores concorrentes, perigosos? Que João diz, tome cuidado com esses amores. Esses amores querem distorcer de novo as nossas formas de amar. Fazer a gente amar de forma errada, o objeto errado, o alvo errado. E o primeiro concorrente do grande amor que devemos ter por Deus é o mundo. João diz, não ameis o mundo. João começa nos apresentando o primeiro concorrente que devemos tomar cuidado, porque o mundo quer ocupar o amor de Deus no nosso coração. E ele nos exorta de forma imperativa, não ameis o mundo, cuidado com o mundo. O mundo não pode ser o objeto do nosso amor. A palavra mundo, amados, cosmos do grego, é muito interessante no Novo Testamento, porque ela tem 3 sentidos básicos, mundo. Então, cosmos, primeiramente, significa um mundo criado. Deus criou o cosmos, Deus criou o mundo criado, a criação. Mas no Novo Testamento, o cosmos também são pessoas. Deus amou o cosmos, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas. Mundo também significa pessoas, e não apenas a criação. Mas João fala de um terceiro significado de cosmos, mundo. Mundo como sistema. Mundo como mundanismo. Mundo como um sistema anti-Deus, anticristo. E é esse terceiro significado de amor que João nos esclarece no texto. Então, quando João diz, não ameis o mundo, ele está dizendo, não ame esse sistema. Não ame esse império que vai contra Deus. Não ame o mundanismo, não ame as ideologias desse mundo, não ame esse sistema. João não está dizendo que você não deve amar as pessoas. João não está dizendo que você não deve amar a criação de Deus, aquilo que Deus fez de tão belo. Não, ele está dizendo cuidado com o sistema mundano. Um mundanismo que é sutil, que corrompe as ideologias que vão contra os princípios cristãos. Não ameis esse mundo, não ameis esse sistema. Amados, em João capítulo 15, verso 19, Jesus diz, não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus também diz, vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a esse sistema. Veja que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Ou seja, nós estamos aqui nesse mundo criado de Deus, mas nós não pertencemos às ideologias desse mundo. São duas coisas distintas. João usa o termo mundo de forma diferente. Quando o nosso amor está direcionado para o mundo, não há espaço para você amar a Deus. Tiago capítulo 4, verso 4 diz, não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Com que sentido Tiago está usando o mundo? Sistema mundano. Não está falando das pessoas. Devemos amar as pessoas. E João vai dizer isso. Devemos amar uns aos outros. O que Tiago está mostrando para a gente é que nós não podemos ser amigo do sistema que opera no mundo. O mundanismo, as ideologias.
Porque se nós somos amigos das ideologias desse mundo, não tem como ser amigo de Deus. Não ameis o mundo. O mundo não pode ser o objeto do nosso amor. Mas talvez você esteja dizendo assim, mas eu amo a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas a pergunta é, qual a posição que seu amor por Deus ocupa na escala de prioridade dos amores? Eu sei que você ama a Deus. Nós amamos a Deus. Nós estamos aqui, cantamos para o nosso Deus de todo o nosso coração e a nossa alma. Uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e você, para você mesmo, é: onde ocupa esse amor? Diante dos nossos amores, o amor por Deus ocupa o lugar de primazia. Ou nós amamos as criaturas no lugar do Criador? Qual a posição desse amor? Essa pergunta devemos fazer sempre que amamos a Deus. Não temos dúvida disso, nós amamos a Deus. Agora, com que nível, com que profundidade, com que prioridade está este amor? Porque o mandamento de Deus para nós é amar a Deus acima de todas as coisas. E todas são todas mesmos, todas as coisas. Você não pode amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Você não pode amar a Deus e o sistema do mundo ao mesmo tempo. Porque Jesus no Sermão do Monte diz que nós não podemos servir dois senhores. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo, o amor pelo mundo é um amor concorrente que quer arrebatar o nosso coração, quer nos seduzir sempre, porque nós estamos no mundo. Mas não somos do mundo, então por estarmos no mundo, somos seduzidos por esse sistema que opera nesse mundo. E nós não podemos deixar esse sistema ocupar lugar central na nossa vida, no nosso coração. Pertence a Deus. Mas João também fala de um segundo concorrente ao amor de Deus. Ele diz: não ameis as coisas do mundo. Nós não podemos amar o sistema, não podemos amar o mundanismo, mas também não podemos amar as coisas do mundo. Porque tudo o que há no mundo passa, diz João. Tudo passa, tudo nesse mundo passa. A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, diz o apóstolo João. Procede do mundo. O amor que procede do mundo é pecaminoso. Deus é a fonte do verdadeiro amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:31, fala a mesma coisa. Ele diz: a aparência deste mundo passa. Tudo é enganação, tudo é ilusão. Às vezes nós estamos na igreja, mas amamos coisas do mundo. Por isso que João está dizendo para a gente, não é apenas para não amar o mundo, mas não amar as coisas do mundo. Mesmo não estando no meio do mundo, somos tentados a desejar o mundo. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deus libertou os israelitas do cativeiro do Egito. Mas quando o povo estava desfrutando das bênçãos e bondade de Deus no deserto, o maná, os milagres, a água saindo da rocha, a presença de Deus sempre com eles. Eles estavam sempre no deserto pensando no mundo, desejando o Egito, querendo o Egito. Então o exemplo de Israel mostra para a gente que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito, mas o povo de Israel não tirou o Egito do coração. O povo de Israel estava amando o Egito, mesmo longe do Egito, desejando o Egito. E por isso que João diz para a gente: não ameis as coisas que estão no mundo. Mesmo nós estamos na casa de Deus, nós não podemos deixar o nosso coração ser seduzido pelas coisas do mundo. A nossa mente, o nosso coração precisa estar voltado apenas em Deus. Não podemos ter saudade do Egito, não podemos ter saudade do mundo, porque tudo isso passa. Isso é ilusão, diz o apóstolo João.
Os israelitas amavam o Egito. O Egito estava no coração deles. E qual o resultado? O resultado é que todos aqueles que não tiraram o Egito do coração morreram no deserto. Não sobrou um. Todos aqueles que tiveram o Egito no coração e não largou o Egito lá no Egito, morreram no deserto. Sobraram Josué e Calebe. Porque eles deixaram o Egito para lá. E eles focaram em Deus, na presença de Deus, os olhos em Deus. Não teve saudade do Egito, não desejaram o Egito. Josué e Calebe foram fiéis a Deus com mente e coração, em toda a sua inteireza, voltados para Deus. Eles entraram na terra prometida. Amados, semelhantemente, não deixe o seu coração ser atraído pelas coisas que há no mundo. As coisas do mundo de fato são atrativas, mas destrutivas. As coisas do mundo são prazerosas, é verdade, mas são enganosas e ilusão. Depois que o prazer acaba, é apenas sentimento de culpa e um vazio existencial sem precedentes, ainda pior, é ilusão. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Terceira lição que a gente aprende com o apóstolo João. O terceiro amor concorrente ao amor de Deus é o amor ao nosso eu, à nossa vontade, o nosso ego, os nossos desejos, que devemos lutar. Porque a vontade de Deus precisa prevalecer a sua vontade, a minha vontade. E é uma tentação de a gente querer fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. Amamos o nosso eu, amamos os nossos desejos, e esses amores não podem ocupar o lugar central do amor por Deus também. É uma terceira ameaça, o amor por nós mesmos, e pelo aquilo que nós amamos. Olha o que João diz no verso 17: ora, o mundo passa, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus. Amados, por causa da queda da raça humana em Adão, nós temos essa tendência de buscar nossa própria vontade. Mas a vontade de Deus precisa ter prioridade na nossa vida. A nossa vontade, os nossos desejos são desejos caídos. E a vontade nossa precisa ser o que? A vontade de Deus sempre. Porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é santa, diz as Escrituras. A nossa não. Amados, Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Esse é o exemplo que devemos seguir. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Nada pode ocupar o lugar central do amor de Deus do nosso coração. Nem mesmo as nossas vontades, nem mesmo os nossos desejos podem ocupar o lugar de Deus. E lá em Mateus capítulo 10, 37, Jesus é bem firme acerca disso. Jesus é firme, porque Jesus diz: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Duro isso. Ou seja, o amor que você tem pelo seu pai e sua mãe não pode sobrepor o amor por Cristo, o amor por Deus. Porque o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a prioridade de amor, é a ordem do amor desde o início. Amor por pai e mãe não pode ocupar o lugar do amor por Deus. Mas Jesus é mais desafiador ainda. Jesus diz: quem amar filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, o amor que você tem pelo seu filho não pode sobrepor o amor que você tem por Deus. Porque qualquer outro amor que ocupa o amor de Deus é idolatria. O nosso filho pode ser um ídolo para nós, não pode ser. O nosso emprego pode se tornar um ídolo para você, não pode ocupar o lugar de Deus. O estado social pode ser um ídolo para muita gente, porque quando ele ocupa o lugar central de Deus, vira um ídolo. Amados, e Jesus continua: quem amar a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Aí Jesus foi cirúrgico no nosso ego, porque nós amamos a nós mesmos. E Jesus diz:
quem não pegar a cruz e sacrificar a si mesmo e caminhar crucificado dia por dia, não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negar o nosso eu, negar as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus ter primazia em nós. Sacrificar os nossos amores próprios, para que o amor de Deus tenha primazia em nós. Carregar a cruz. Quem quiser vir após mim, negue primeiro o seu eu. E talvez esse seja o ídolo mais perigoso, mais sutil, o amor concorrente mais terrível, escondido dentro de nós, e o amor por nós mesmos, acabando sobrepondo o amor por Deus. O amor por nós mesmos não pode ocupar o lugar central do amor de Deus, por o amor seu por Deus. Isso me faz lembrar exatamente dos mártires do Apocalipse. Uma frase muito confrontadora do Apocalipse para mim é quando fala dos mártires, diz o seguinte: os mártires diante da morte não amaram a própria vida, antes morreram por Cristo. Isso me confronta, porque a tendência de nós é diante da morte a gente agarrar a nossa vida, amar mais a minha vida. Eu quero viver, é esse senso de vivência nosso, é a tendência nossa. Não, eu vou agarrar primeiro, eu amo a mim mesmo. Mas os mártires do Apocalipse, diante da morte, não amaram a própria vida, amaram mais quem? Jesus. Enfrentaram os leões, enfrentaram a morte, a espada, a fogueira. Não amaram a própria vida. Os mártires do Apocalipse, eles viveram de fato esse mandamento: amar a Deus acima de tudo. E é difícil, amados. Quando a gente vê Jesus resumindo os mandamentos em dois, a gente acha, ficou tão fácil, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Amar a Deus acima de todas as coisas é renunciar os outros amores em segundo plano. E vez ou outra nós queremos colocar outros amores mais importantes do que Deus. Com muita facilidade nós colocamos outros amores na frente do nosso amor por Cristo e da obra de Deus. E Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas são amores secundários. Mas é uma luta para nós, é difícil. Porque são amores concorrentes, sempre batendo a porta do nosso coração, querendo primazia. E se você abrir a porta do seu coração, esses amores vão tomar conta. E quando esses amores pelo mundo, o amor pelas coisas do mundo e o amor pelo nosso eu, o nosso ego, vão ocupando o amor por Deus, não existe espaço para amar a Deus. Porque não pode servir dois senhores. E perguntamos então, como podemos amar a Deus? Fazendo a vontade de Deus. É assim que a gente ama a Deus. E como podemos conhecer a vontade de Deus? Através das Escrituras. As Escrituras sagradas nos mostram a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. 1 João 5, 3 e 4 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos, porque todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Amados, concluindo, nós somos seres amantes. Nós fomos criados para amar. É da nossa natureza. Nós amamos. A grande pergunta que devemos fazer: quais são os nossos amores e como esses amores estão ordenados em termos de prioridade? Onde o amor por Deus se encontra na sua vida? Primazia ou não? Em primeiro lugar ou não? São perguntas que temos que fazer o tempo todo. Porque nós somos seres que amam. Deus nos fez com duas capacidades de amar. Amar de forma infinita o ser infinito que é Deus. E amar de forma finita os seres finitos que são as criaturas. Nós não podemos inverter. Nós não podemos distorcer essas prioridades. Aí perguntamos:
qual o motivo que temos para amar a Deus? A ceia nos faz lembrar do grande motivo. Cristo morreu por você. Isso é suficiente para você amá-lo em primeiro lugar. A vida que você tem é Cristo que deu por você na cruz. É motivo para você viver amando Cristo em primazia. Ele morreu pelos meus pecados, é motivo suficiente para mim amar a Deus de todo o meu coração. E a ceia, amados, é um memorial. Memorial. Por que um memorial? Porque nós temos a tendência de esquecer. E temos que lembrar nós mesmos, mês após mês, do que Cristo fez por mim. E que o que Cristo fez por mim na cruz é a maior expressão de amor que o mundo já conheceu. E isso deve me motivar a amar a Deus acima de todas as coisas. E o meu próximo como a mim mesmo. Cada ser um lembrete do amor de Deus. Cada ser um lembrete de que eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. E o próximo como nós amamos a nós mesmos. A cruz de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus por nós. E o que Cristo espera de você, hoje e sempre, é que você de fato venha amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Coloque de pé, vamos orar juntos nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Grande Deus, Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor me amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos convida a amar-te, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo grande amor do Senhor demonstrado na cruz do Calvário, que me inspira a amar como o Senhor tem nos amado. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. E que possamos viver essa vida amando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Deus, não permita que os amores concorrentes venham ocupar o lugar central do Senhor no nosso coração, Pai. Nos dê a graça para nós vencermos o mundo e as coisas que há no mundo. Dá-nos a graça para nós vencermos o nosso eu. Dá-nos a graça, Senhor, porque nós não queremos que esses amores venham ocupar o lugar central do nosso coração. Que o Senhor venha reinar no nosso coração sempre. Que o Senhor venha ter primazia na nossa vida, no nosso coração. É isso que queremos, Pai. E precisamos da graça do Senhor por isso. Sozinho nós não conseguiremos, mas com a graça do Senhor nós vamos conseguir, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus continue abençoando a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade.